Bom dia a todos. Havendo número legal, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 6ª Câmara de Direito Privado, de 19 de novembro de 2025. Hoje, 19 de novembro, data que se comemora o Dia da Bandeira Nacional. Em discussão a ata da sessão passada, 13ª sessão ordinária. Esbarrador Luciano, esbarradora Jane. Aprovação. Esbarradora Marlúcia. Declaro aprovada a sessão. Retornando de férias, acredito eu que merecidas, né? Todos nós. Nunca pelo tempo suficiente, né? Mas o necessário para o possível recobrar as energias, né? E a minha alegria e satisfação de estar aqui novamente com os colegas, o esbarrador Luciano, a esbarradora Jane e a doutora Marlúcia, aqui eu cumprimento pelo belíssimo resultado no último acesso, já fechou as 2 vezes a lista e esse dia já se aproxima. Meu colega e amigo, doutor Manuel, satisfação tê-lo aqui representando o Ministério Público do Estado do Ceará, e a doutora Juliana Cavalcante, a defensora que oficia nessa sessão. Quero cumprimentar as advogadas aqui presentes na sessão, doutora Júlia, as demais colegas. Um prazer tê-las participando da sessão, e os demais advogados que estão e advogadas que estão na forma remota. Doutora Madeline, nossa coordenadora, sua equipe, Cláudio, Isaac, equipe técnica, meu cordial bom dia. Algum aviso necessário antes do início da sessão, Madeline? Não? Então, vamos seguir aqui o roteiro. Vamos deixar o pedido de vista para o final e vamos atender, então, aos pedidos de preferência com sustentação oral que estão relacionados aqui para essa sessão. O primeiro pedido com sustentação oral, na forma presencial, por preferência, é o número 52 do nosso roteiro, é o agravo de instrumento 062-4480-77. Antes, eu queria, a gente tem que fazer logo isso no início, agradecer ao desembargador Luciano por ter assumido a presidência da Câmara, com a experiência que Vossa Excelência já tem de outras unidades. Acredito que tenha sido um serviço, uma atividade bem tranquila, mas, de qualquer forma, eu agradeço pelo cuidado e o zelo, assim como os demais colegas, que muito obrigado. Então, retornando, o processo é o agravo de instrumento, número 52 da pauta, número 062-4480, dígito 77, 2025. Da relatoria do 4º gabinete, a desembargadora Marleide, em que é agravante a desembargadora Jane, desembargadora Jane Ruth, Vossa Excelência relatora, perdão. Agravante DJ Granitos Limitada e agravada Mineração Logon Limitada. Foi solicitada, foi requerida a sustentação oral pelo agravado e pelo agravante. Então, não existe aqui a ordem é pela parte que requereu. Apesar da sequência do pedido, mas eu entendo que deva ser apresentada a primeira sustentação pela parte agravante, DJ Granito, representado por doutora Marcela Cavalcante Bezerra. Está presente a doutora Marcela? Doutora Marcela está online? Marcela Cavalcante Bezerra. Eu não consigo
visualizar aqui o link da doutora Marcela. Ela enviou alguma mensagem no chat? Não enviou nenhuma mensagem, né? Então, não estando presente a doutora Marcela, vamos dar seguimento ao julgamento e concedo a palavra, pelo prazo legal, à representante do agravado, Mineração Lobão Limitada, doutora Júlia Dalge Montalverde Barreto. Doutora Júlia. Doutora Júlia, a senhora dispensa a leitura do relatório? Bom dia, desembargador, dispensa. Tá bom. Quando a senhora estiver pronta, tem a palavra para iniciar sua sustentação oral pelo prazo regimental. Pois não. Tudo bem. Obrigada. Doutora Júlia, a desembargadora Jane, relatora, informa que, nesse momento, ela já é possível, ela já informa que ela vai anunciar o resultado adiantar o resultado do julgamento e depois indagar a senhora se a senhora vai insistir ainda na sustentação. Desembargadora Jane. Obrigada, presidente. Eu renovo os cumprimentos a todos os presentes, a todos que estão nos acompanhando virtualmente. E antes de falar com a doutora Júlia, eu queria registrar também os parabéns ao desembargador Luciano, que foi tão rápido a última sessão, foi 1h20. Foi um tempo recorde. E que eu ia fazer o registro e acabei não fazendo o registro, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e, ao mesmo tempo, hoje saudar a Vossa Excelência pelo retorno à presidência. E, doutora Júlia, porque aqui no resultado foi pelo desprovimento. A senhora não tem interesse em fazer a sustentação oral? Foi unânime? Só para confirmar. Foi. Não tem interesse. Obrigada, senhora. Então, eu vou fazer a leitura aqui da proposta de emenda, só, do cabeçalho. Direito processual civil, agravo de instrumento, ação de constituição de servidão minerária. Deferimento pelo juiz ACO da emissão provisória na posse. Inconformismo da parte ré. Preliminar de formação de litisconsórcio suscitada em contrarrazões. Questão a ser apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Preliminar rejeitada. Irrelevância do fato do bem, objeto da servidão, ser produtivo, haja vista que tal circunstância não foi considerada como fundamento na decisão recorrida. Arrazoado recursal destituído de amparo jurídico. Valor da indenização prévia fixado como condição para emissão provisória, na posse, que não acarreta prejuízo agravante, podendo ser complementado após a realização da perícia judicial. Inteligência do parágrafo 1º do artigo 60 do Código de Mineração. Recurso conhecido e desprovido é como voto, presidente. Muito bem. Doutora Marleide? Acompanhe a relatora. Eu também acompanho, tornando definitivo o voto provisório. Anuncio o julgamento, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador. O segundo processo, o segundo pedido de sustentação oral também é presencial, é o número 111 da pauta, da relatoria do terceiro gabinete, agora sim, doutora Marleide, em que é agravante G de OFF e agravado Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Quem requereu a sustentação foi a doutora Gabriela Farias, advogada do agravante. Esse processo é segredo de justiça? É segredo de justiça. Está aqui catalogado como segredo de justiça por conta de um menor. Com a devida excelência, é por conta de questões de saúde, existem aí sintomas que são sensíveis, então acaba que a gente... Sim, mas está como segredo de justiça. Segredo, isso. Então, vamos fazer o seguinte, fazer aquela mesma operação, desabilita o link, não é isso, para visualização externa. As advogadas que estão presentes, se forem o caso e desejo de Vossa Senhoria, posso pedir para retirá-los, os advogados da sala?
necessidade. Eu não vou identificar as partes, Excelência. Não há necessidade. Exatamente. Não tem necessidade. Áudio não. Pois é, mas exatamente, eu também penso assim, mas é porque já houve aquela situação do Barbadora Jane, e eu, para evitar esse questionamento, a gente. Depois nós vamos ter que alinhar isso, sabe? Para não tomar uma providência num processo e outro não, a gente alinha do que deve ser feito. Muito bem, Padre Luciano, obrigado. Doutora Gabriela. Você já parou a transmissão? Você já parou? A transmissão pode continuar, doutor? Pode sim. Muito bem. Doutora Marcela, a senhora... Gabriela, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, Vossa Senhoria tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Antes de tudo, eu gostaria de desejar um bom dia a todos. Espero que Vossa Excelência se encontrem bem. Doutor Luciano, com quem tive o prazer de despachar ontem, doutora Jane Ruth, e aos demais presentes, assim como o ilustríssimo membro do Ministério Público, demais servidores que também fazem parte desse acervo e que nos ajudam a fazer a justiça, assim como os advogados aqui presentes, com quem eu tenho o prazer de dividir lugar nessa tribuna. Pois bem, Excelências, o meu caso aqui, ele é de um jovem adulto que ele foi diagnosticado com TDAH, um transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte, e TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele já vem há algum tempo fazendo tratamentos e se submetendo àquelas abordagens convencionais, né, e diante do insucesso, houve a necessidade de buscar novas abordagens terapêuticas, e com isso, o psiquiatra, o médico que o acompanha, orientou a necessidade de uma abordagem integrada. Né? Ela consiste, basicamente, desembargador Luciano, na congregação de diversos tratamentos e terapias que são realizados de forma conjunta. Então, são profissionais que, em tempo real, se comunicam, trocam informações, impressões a respeito da evolução e das respostas daquele paciente. E que, com base nessas respostas, eles vão fazendo a condução terapêutica de maneira a conseguir resultados mais eficazes, resultados mais rápidos e muitas vezes mais perenes, porque quando o tratamento ele é realizado da forma como deve ser feito, desembargador Marleide, a gente acaba tendo a fixação, a permanência do paciente no tratamento, né? Até porque ele verifica na prática, né, na vida dele, a consecução desses resultados, né? Pois bem, o que acontece? Infelizmente, os planos de saúde, eles têm dificultado essa abordagem, né? Eles dizem que não existe nenhuma normativa que os obrigue a realizar o tratamento de forma integrada. Então, o que eles fazem? Nós percebemos esse movimento, e o que eles fazem? Eles acabam pulverizando a realização desse tratamento. Então, você vai fazer psicólogo num canto, psiquiatra em outro, fono em outro canto, TO em outro lugar. Eles pulverizam isso de maneira que o paciente não consegue realizar o tratamento da forma como foi prescrita, então não são terapias que são realizadas de forma integrada. A própria logística de deslocamento, de marcação, de consultas e etc. também é dificultada. E muitas vezes, isso vários clientes meus já me relataram, eu também já vivenciei isso na prática, a de que você acaba, muitas vezes, formando um vínculo com o terapeuta, porque um tratamento neuropsicológico há necessidade de um vínculo com o profissional. É diferente de um tratamento alopático, em que eu vou ali na Pague Menos, não tenho o remédio que eu preciso, eu viro a esquina, tenho uma drogazil e lá eu encontro. Então, um tratamento neuropsicológico há necessidade de um vínculo com o profissional. E, adiante disso, que muitas vezes esses profissionais se desvinculam do plano, se descredenciam. Então, lá se vai o paciente naquela peleja de encontrar outra pessoa com quem ele possa criar um vínculo e acaba perdendo todo o progresso que ele alcançou. Pois bem, o plano de saúde, estamos percebendo que o plano de saúde está substituindo o médico nas suas atribuições. O plano, enquanto uma empresa que assumiu um negócio muito lucrativo, e isso é legítimo, né? Não se questiona isso, mas, ao mesmo tempo, ele assumiu uma atividade negocial, o desembargador Tarcílio, que tem um ônus, que é o de se atualizar
e o de incorporar novas tecnologias, as inovações médicas, as inovações científicas. E o movimento é o quê? O tratamento integrado, ele de fato é a abordagem que melhor se coaduna com os tratamentos neuropsicológicos, neuropsiquiátricos. Em outros tempos, a musicoterapia, o método Therasun, a terapia ABA, a ecoterapia, eram tratamentos talvez até relegados a um segundo plano, porque não tinham a sua devida importância, né? Porque o tratamento alopático com medicamento era o que estava em voga e é o que efetivamente traz lucros à indústria farmacêutica, né? E aí estamos falando já de um outro patamar aqui, né? Talvez. Mas o fato é que atualmente a ciência e a medicina têm visto que de fato essas abordagens terapêuticas elas são eficazes e elas são extremamente importantes. Então, nós fizemos esse pedido. Inicialmente, houve o deferimento parcial pelo juiz de origem, em que foi determinada a realização de psicoterapia, fono, consulta psiquiátrica e fisioterapia. No entanto, houve o condicionamento de que essas terapêuticas fossem realizadas na rede credenciada. Isso não supre o interesse do autor, no caso do agravante. Por quê? Porque não existe rede credenciada que preste o tratamento de forma integrada. Então, que minimamente, que Vossas Excelências possam entender pela realização desse tratamento nessa modalidade. Muito obrigada. Que eles possam realizar o tratamento nessa modalidade, porque dessa forma supre a necessidade do agravante. E nesse ponto é importante que o objetivo da demanda inicial não é a percepção de qualquer valor monetário, claro, com exceção da indenização por danos morais, mas isso chega até a ser secundário diante da importância do tratamento que nós estamos pleiteando. O pagamento ele é feito diretamente ao prestador de serviços, não passa pela parte, e o real interesse, então não existe intermediação financeira, e o real interesse do autor é a realização desse tratamento. Então, Excelências, chamo aqui a atenção dos senhores para a questão da necessidade do tratamento integrado e multidisciplinar, assim como infelizmente, o movimento que tem acontecido de que os planos de saúde estão substituindo ao exercício da medicina na medida em que eles determinam a forma como será realizado o tratamento. Na medida em que o médico prescreve um tratamento integrado e o plano diz que não será assim, porque ele tem uma rede aqui, outra acolá, que prestam terapias isoladas, isso daí não cumpre com a prescrição médica. Então, representa um verdadeiro desrespeito à saúde do paciente. E é por isso que nós estamos aqui hoje pleiteando que minimamente seja reconhecida a necessidade desse tratamento integrado. Por fim, Excelências, existem recomendações, né, a respeito da necessidade desse tratamento, inclusive, por ocasião dos meus memoriais, eu apresentei notas técnicas emitidas pelo Nativos do Maranhão, com pareceres favoráveis ao tratamento prescrito, e também juntei decisões oriundas de outras câmaras, né, no caso da relatoria do desembargador André Luiz, da relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte e do desembargador Francisco Bezerra, né, respectivamente aí da quarta, da segunda Câmara, né, desembargador Bezerra também da quarta. E é nesse sentido que nós estamos aqui pleiteando isso, para que seja reconhecido o direito de o paciente beneficiário do plano de saúde realizar o tratamento da forma como foi prescrito e não da forma como o plano de saúde quer, porque para eles é uma questão financeira, para o paciente, no caso, para o meu cliente, é uma questão de vida e de saúde. Muito obrigada a todos pela atenção e espero que a melhor decisão possa ser tomada por esta. Doutora Gabriela, muito obrigado pela sua sustentação, parabéns. Eu devolvo a palavra à eminente relatora. Inicialmente, cumprimento o nosso presidente, desembargador Tassir, pelo retorno a esta Câmara, parabenizo o desembargador Luciano pelo trabalho aqui desenvolvido durante a ausência do desembargador Tassir, renovo os cumprimentos ao procurador de Justiça, doutor Emanuel, a desembargadora Jane, a defensora pública,
doutora Juliana, parabenizo a advogada pela brilhante sustentação oral. Meus cordiais cumprimentos às advogadas aqui presentes, à autoridade policial aqui presente, aos servidores de apoio também presentes e aos servidores que se encontram nos gabinetes. Meus cordiais cumprimentos, bem como toda a sociedade que nos assiste via YouTube. É uma matéria de direito processual civil, inicialmente um agravo interno e um agravo de instrumento, julgamento conjunto dos dois recursos. Trata-se de uma obrigação de fazer, plano de saúde, tutela de urgência, tratamento multidisciplinar, neurofeedback e TDCS. Ausência de comprovação científica, não previsto no rol da ANS. Mapeamento cerebral, previsto no rol da ANS. Custeio do tratamento da rede credenciada. O agravo interno é prejudicado o seu julgamento, porquanto nós estamos julgando agora o agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento, interposto pela autora em face da decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de tratamento multidisciplinar. A questão de discussão consiste em analisar, primeiro, se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com o objetivo de compelir a operadora de saúde ao custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito, especialmente no tocante às terapias de neurofeedback, TDCC, estimulação elétrica transcraniana e mapeamento cerebral. Há possibilidade de se autorizar o custeio do tratamento fora da rede credenciada, nos casos em que restar comprovada a existência de prestadores habilitados na rede assistencial da operadora. Então, as terapias de neurofeedback TDCC não integram o rol da ANS e não possuem comprovação científica suficiente para o tratamento da enfermidade que acomete o agravante. Neste caso, ausente os requisitos legais do artigo 10, parágrafos 12º, 13º da Lei 9.656/98 e os critérios fixados pelo STF na DIN 7265. Não justifica o deferimento da tutela de urgência para obrigar seu custeio. A negativa da operadora, portanto, é legítima. O mapeamento cerebral está expressamente previsto no rol da ANS, sendo de cobertura obrigatória, desde que haja prescrição médica e realização em clínica credenciada. Estando tais condições preenchidas, impõe-se o custeio pela operadora. Não houve negativa de cobertura dos demais procedimentos, apenas recusa quanto à realização fora da rede credenciada. O custeio fora da rede credenciada é excepcional e exige prova de inexistência de prestador habilitado, o que não foi demonstrado. Assim sendo, se os nobres colegas julgadores acharem suficiente, eu continuo. Mas, se não, eu digo que o agravo interno está prejudicado e foi conhecido o agravo de instrumento somente de forma parcialmente. Se há necessidade de eu ler o voto integral, eu posso ler. De minha parte, não. Desembargador Luciano. Presidente, desembargador Marleide, eu havia votado nesse processo acompanhando Vossa Excelência, mas eu até anulei o que eu tinha feito aqui e eu vou pedir vista, presidente. Bem, julgamento suspenso. Eu estou satisfeito com o que Vossa Excelência está na rota até aqui. Essa era a pergunta, presidente. Não. Julgamento adiado, pedido de vista concedido. É só um detalhe com relação ao julgamento que eu queria apenas fazer uma menção. Eu verificando o relatório lançado por Vossa Excelência, consta dos autos que, da decisão agravada, o juiz de origem indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça. A senhora não atacou essa decisão dele nas razões do agravo. Então, essa matéria está preclusa, certo. O processo não está mais sujeito a segredo de justiça.
em razão da decisão do juiz, que fica mantida em razão da preclusão, porque não foi atacada ainda. Apenas para que Vossa Excelência, na tramitação, retire a condição de segredo de justiça. Julgamento adiado, vista concedida. Não, o julgamento foi adiado no pedido de vista do Luciano, até porque o meu voto é provisório e eu posso modificá-lo a qualquer momento após as razões apresentadas pelo vistor. Muito Doutora obrigada, Gabriela, muitíssimo obrigado. Sustentação oral. Agora é o número 27 da nossa sequência de minha relatoria. É a apelação civil 0010-651, dígito 7.2025. Apelante, apelado Daniele Rodrigues Lima e apelante, apelado Antônio Daniel Rodrigues de Lima. A sustentação oral foi requerida por Tatiana Façanha Barros, Luiz Cláudio Alves Souza e o Rafael Carneiro, advogados, que representam o interesse da empresa autoviária Freitas Limitadas, é isso? Isso, Excelência. Doutora Tatiana? Prazer. Muito bom dia. Bom dia. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Muito bem. A senhora tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos para proceder à sua sustentação oral. Muito obrigada. Então, primeiramente, gostaria de prestar meus cumprimentos aos nobres componentes desta coluna da Câmara, membro do Ministério Público, membro da Defensoria, servidores e demais colegas, tanto no presencial quanto no remoto. Excelências, venho sustentar em parte, em prol da parte apelante, tendo em vista que o objeto da ação versa em decorrência de um acidente de trânsito, no qual a vítima veio a falecer, tendo a família ingressado com a ação, buscando indenização. Excelências, malgrado o infortúnio ocorrido e a perda familiar, é necessário destacar que, infelizmente, o ocorrido decorreu única e exclusivamente por culpa da vítima. Para tanto, Excelências, eu gostaria de destacar o termo de depoimento de ID 23811794. Para tanto, Excelências, no termo de depoimento, a testemunha ocular indicou o que segue. Estava sentado na parada de ônibus que fica de frente ao hipermercantil, na Avenida José Bastos, Bela Vista, quando um homem sinalizou para o ônibus que fazia ali a Bom Jardim Centro, que antes que o motorista viesse a parar o ônibus, o homem acenou com as mãos para que este continuasse viagem, que no mesmo instante, a vítima, Damião Holanda Lima, transitava de bicicleta pela Avenida José Bastos, no sentido centro-sertão, mesmo sentido do ônibus, quando avistou um poço de água, foi desviar-se e colidiu contra a lateral do ônibus. Ou seja, Excelências, ao contrário do que foi levado a crer, não ocorreu do ônibus vir a colidir de forma frontal com o ciclista, mas sim o ônibus já estava transitando e o ciclista, ao se desviar de uma poça, já bateu com a lateral do ônibus. Tanto é verdade, Excelências, que existe um laudo da PFOS no processo destacando justamente isso no ID 23811803, no qual, Excelências, consta a seguinte conclusão pela PFOS.
Face ao exposto, admitem os técnicos em acordos que a causa do acidente e suas consequências deve-se ao condutor da bicicleta por realizar uma manobra brusca na faixa de tráfego, com o intuito de desviar da poça de água existente no local. Ou seja, excelências, temos comprovação através de testemunhas e de laudo pericial atestando a culpa exclusiva da vítima. Infelizmente, excelências, por mais que a situação seja lamentável, não há como responsabilizar a empresa por uma situação que se deveu única e exclusiva pela falta de atenção e devido cuidado da vítima. Para tanto, excelências, eu também gostaria de destacar alguns pontos que carecem de reforma na sentença, caso não entendam pela culpa exclusiva da vítima e, com isso, afastar a condenação, de que a sentença figurou também como ultrapetita, tendo em vista, excelências, que deferiu a pensão ao limite de 71 anos, sendo, excelências, que na emenda inicial apresentada pela parte autora, destacando aqui o ID 23810930, a parte autora pediu expressamente pensão até os 65 anos de idade. Tanto, excelências, que eles botam da seguinte forma: idade do falecido pai e marido dos postulantes, 31 anos de idade. Previsão de vida, 34 anos. Com isso, excelências, ao deferir ao invés dos 65 para 71 anos, a sentença deferiu além do que foi requerido pela parte autora. Outro ponto que também restou omisso na sentença, excelências, foi a dedução do valor referente a título de DPVAT, tendo em vista que não foi, embora tenha sido requerido expressamente em contestação, não foi mencionado na sentença ou deferida a sua dedução. E outro ponto que também merece destaque, excelências, é com relação à fixação dos honorários cumbenciais, tendo em vista, excelências, que não foi feita o devido cotejo com relação à questão da especificação do parágrafo 9 do artigo 85, que prevê que na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas, sendo que os honorários foram fixados pelo valor da condenação em sua integralidade. Assim, excelências, eu gostaria de finalizar minha sustentação rogando, primeiramente, pela reforma integral da sentença, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, e caso não entendam desta forma, que a sentença seja modificada a fim de observar o que foi requerido na inicial, com a limitação para 65 anos de idade, os honorários sejam adequados conforme as prestações vincendas e vencidas, bem como ocorra a dedução do DPVAT. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. Meus cumprimentos pela sustentação. Eu vou proceder à leitura da proposta de emenda que foi disponibilizada no sistema PJE para voto provisório, de forma provisória. O caso em exame trata-se de apelação indenizatória proposta em razão de acidente de trânsito fatal envolvendo ciclista e ônibus pertencente à empresa Ré, prestadora de serviço público de transporte coletivo, em que a viúva e, posteriormente, os filhos da vítima pleiteiam indenização por danos morais e materiais. Questões em discussão são 6. 1. Aferir o pedido de gratuidade da justiça da pessoa jurídica. 2. Apreciar a alegação de nulidade da sentença. 3. Analisar se houve culpa concorrente. 4. Verificar o termo final do pensionamento. 5. O abatimento do seguro DPVAT. E 6. Aferir se a sentença se mostrou cita petita em relação aos demandantes que ingressaram posteriormente ao polo ativo da demanda. Razões de decidir.
é cabível a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica quando comprovada a sua incapacidade financeira. Inteligência da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No mérito, restou caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa ré, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo o ciclista considerado consumidor por equiparação. Artigo 17 do referido Código. Item 5. No caso, diante da prova pericial e testemunhal, constata-se a ocorrência de culpas, haja vista que o motorista não manteve a distância mínima de segurança e o ciclista executou manobra imprudente. 6. Reduz-se a indenização por danos morais para R$50 mil, considerando a concorrência de culpas e o pedido inicial. Quanto ao pensionamento, mantém-se o termo fixado até a data do falecimento, até a data em que o falecido completaria 71 anos, conforme a expectativa média de vida apurada pelo IBGE à época do óbito, em consonância com o artigo 948, inciso 2 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Determina-se o abatimento do seguro DPVAT obrigatório, independentemente de prova de recebimento nos termos da súmula 246 do STJ, precedentes. 8. No caso, apesar de ter havido erro material, no fato de a sentença não ter mencionado os autores que ingressaram após a propositura da ação, tal fato não acarreta nulidade da sentença no presente caso, ante a ausência de prejuízo, haja visto que não foram pleiteadas indenizações por danos materiais ou por dano material ou moral em relação a cada autor na emenda A inicial, tendo apenas havido o ingresso dos filhos do falecido no polo ativo, sem alteração nos valores pretendidos nem valor da causa, que foi mantido. 9. Retifica-se de ofício a sentença apenas para consignar que os valores da indenização por danos morais e materiais deverão ser divididos igualmente entre os 3 demandantes. Recurso de apelação da parte autora conhecido e desprovido. Recurso de apelação da demandada conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, inclusive de ofício, é como voto. Guarda, Luciano. Bom dia mais uma vez, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Jane Ruth. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Muito obrigado. Anuncio o julgamento. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte demandada conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, inclusive de ofício, decisão unânime. Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Bom dia. O próximo processo com pedido de sustentação oral é o número 75 da pauta 65 e apelação civil 32851, dígito 26 de 2025. É da relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, 4º gabinete, em que é apelante Itaú Seguros S.A. e apelada Francisca Agostinho de Aquino. A sustentação oral foi requerida pela doutora Francisca Gisélia Dantas da Silva, que representa o Banco Itaú, ora apelante. Bom dia, doutora Gisélia. Tudo bem? Como é que está a senhora? A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Muito bem. A senhora tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos para proceder à sua sustentação. Desejo boa sorte. Muito obrigada. Bom dia a todos. Excelência, serei breve aqui na questão dessa sustentação oral. Aqui se trata de um contrato realizado pela parte autora de forma eletrônica, via caixa eletrônico, onde foi utilizado senha de acesso e o cartão que é impessoal e intransferível. Excelências, o juiz ACO entendeu pela não contratação do seguro cartão protegido, onde em sede de defesa anexamos as telas de contratação onde foi realizada e confirmada a contratação pela parte autora. Houve condenação para ressarcimento em dobro no valor de R$ 192, bem como a
dano moral do valor de R$ 2.000. O banco entende e pleiteia, nesse momento, pela reforma da sentença para confirmar a contratação realizada pela parte autora, uma vez que foram juntados as telas, como informei anteriormente, realizada em terminal de caixa. Contratação essa que não houve fraude ou não houve nenhum ilícito por parte do banco. Posto isso, excelências, pleiteamos pela reforma da sentença em sua integralidade. Caso não seja do entendimento de vossas excelências, requeremos o valor do dano material que seja da forma simples e a minoração do dano moral. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Desembargadora Jane. Obrigada, presidente. Vai, doutora. Eu vou ler só a proposta de emenda. Estou aqui afastando o dano moral, somente. Consumidor, apelação civil, seguro, adesão não comprovada, restituição do indébito na forma do entendimento do STJ, não demonstração de danos morais, no caso concreto, exclusão, recurso do banco conhecido e parcialmente provido. É como voto, presidente. Muito bem. Desembargadora Marleide. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Resultado do julgamento, recurso de apelação do banco conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Decisão unânime. Muito obrigada, excelências. Bom dia, excelente sessão. Muito obrigado. O próximo processo tem algum presencial mais? Sim? O número 6. Muito bem. Você estava com videoconferência. Muito bem. Pedido de sustentação oral. A apelação civil 000-2041, dígito 15 de 2008, da relatoria da doutora Marleide Maciel, terceiro gabinete, em que a apelante Elisa Cisneiro de Jesus, Maria Helena Silva Cerqueira e apelado Beach Park Hotéis e Turismo. Foi solicitada a sustentação oral por doutor Juliano Pimentel Fernandes e doutora Thaís Carneiro Medeiros. Doutora Thaís, representando os interesses do apelante. Isso, excelência. Apelante e apelado são apelações de ambas as partes. Porque aqui não tem. Mas tudo bem. Muito bem. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Muito bem. A senhora tem um prazo regimental de 15 minutos para proceder à sua sustentação oral. Boa sorte. Bom, obrigada. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos os presentes, aos excelentíssimos senhores desembargadores desta da Câmara, os nobres servidores que participam dessa sessão e os colegas que estão online. Excelências, na minha defesa da minha sustentação, vou explicar por que o recurso das autoras da ação não pode ser provido e por que o recurso do Beach Park deve ser provido. Explicando um pouquinho a relação entre as partes, o Beach Park e a senhora Elisa e Maria Helena firmaram há muitos anos atrás um contrato verbal de cessão de uso, em que as autoras da ação utilizavam o espaço que fazia parte do complexo turístico do Beach Park para fazer a venda de acarajés. Esse contrato durou por alguns anos e foi encerrado em 2005. Houve uma rescisão unilateral deste contrato, em 2005. As autoras da ação ajuizaram a ação dizendo que foi uma rescisão imotivada e injustificada e pediram danos materiais a título de lucros cessantes pelo período de 2005 a 2008, que foi quando houve o ingresso da ação. Então, por um período de 3 anos. Pediram também danos morais. A sentença de primeiro grau, ela foi de parcial procedência. Entendeu que era devido lucros cessantes, mas apenas por um período de 30 dias. Aplicou por analogia a necessidade de notificação prévia que é previsto na lei de contratos, a notificação prévia por 30 dias. Então, concedeu danos materiais por esse período apenas. E afastou danos morais porque entendeu que não ficou comprovado nenhum
dano e um abalo psicológico apto a configurar danos morais. E aí, excelências, a parte autora, né, as autoras da ação, interpuseram recurso de apelação e o Beach Park interpôs o seu recurso de forma adesiva. O recurso do Beach Park, eu vou ser bem direta sobre ele, porque ele ataca um único ponto. A sentença condenou em lucros cessantes porque entendeu que não houve a notificação prévia de 30 dias. Mas, excelências, houve essa notificação. E a prova de que houve essa notificação foi colhida em audiência de instrução, tanto pelo depoimento de uma das autoras, depoimento pessoal, quanto por uma testemunha trazida por elas. Então, a notificação foi de forma verbal, o contrato era verbal e a notificação de que seria rescindido também aconteceu de forma verbal. E uma das autoras, a senhora Maria Helena, ela confirma, inclusive ela fala que foi avisada de que o contrato seria rescindido e foi orientada a fazer, e abro aspas aqui, a fazer seu pé de meia. Ela utilizou esse termo no momento da audiência de instrução. Uma outra testemunha também confirma que foi avisado, que tinha a ciência de que as senhoras teriam que deixar o local. Então, essa notificação prévia aconteceu. Então, como houve essa notificação prévia e um contrato de cessão de uso por prazo indeterminado, é permitido às partes de rescindirem a qualquer tempo, desde que seja observada a notificação prévia. Como essa aconteceu, não há nenhum direito indenizatório pelas autoras da ação. Então, por isso, a gente pede a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência da ação. Esse é o recurso do Beach Park. O recurso das autoras da ação tem dois problemas. O primeiro é que ela apresenta novos argumentos. Desde o início, as partes, isso é incontroverso, concordam que este é um contrato civil, uma relação contratual de cessão de uso. Não há subordinação, não há dependência entre as autoras da ação e o Beach Park. Mas, em recurso de apelação, as autoras tentam mudar essa narrativa. Acredito que por uma tentativa de convencer a corte do direito indenizatório delas. E ela passa a trazer informações de uma subordinação ou dependência, que não existe. E aí a gente aponta para essa inovação recursal, inclusive alertando que essa alteração da verdade dos fatos é punido por meio de litigância de má-fé. Então, há um pedido também de condenação de litigância de má-fé pela alteração dos fatos que foram narrados na petição inicial, é incontroverso entre as partes, mas que é alterado apenas em recurso de apelação. Então, eu pontuo essa questão da inovação recursal e alteração dos fatos ocorrido em sede de apelação. E o segundo problema da apelação das autoras é que elas tentam convencer de que tem um direito indenizatório por um período de 3 anos, lucros cessantes por um período de 3 anos, certo, excelências? Sendo que o direito de rescisão, ele é devido, é um exercício regular do direito da parte em rescindir um contrato que já durava anos, mediante notificação prévia. Então, o que o Beach Park fez foi apenas um exercício regular do seu direito. Ele pode rescindir um contrato que seja por prazo indeterminado, bastando a notificação prévia que ficou comprovado em audiência de instrução. Então, não há qualquer fundamento para um direito indenizatório, seja danos materiais ou danos morais, pela mera rescisão de um contrato que já perdurava por anos. Então, por esse motivo, é que se pede para que seja negado o pedido de majoração de danos materiais, porque não tem fundamento jurídico, e de danos morais, porque não ficou provado nenhum abalo, nenhum dano à honra subjetiva das autoras. E aí, para encerrar, excelências, eu gostaria apenas de fazer uma ponderação. A sentença de primeiro grau, ela condena ao pagamento de danos materiais, e esses danos materiais deveriam ser corrigidos por INPC e juros de 1% ao mês. Mês passado, a gente teve um julgamento, o tema repetitivo 1368 do STJ. Por esse tema repetitivo, né, o STJ fixou a tese de que, antes da Lei 14.905, que alterou o Código Civil, as dívidas civis devem ser corrigidas pela taxa Selic. Então, isso é um fundamento novo, né?
aconteceu mês passado, o julgamento desse recurso repetitivo, e que reflete nos encargos que foram aplicados em sentença. Então, pede-se ainda que se olhe para esses encargos para alterar o INPC mais um juros de 1% ao mês, para que seja apenas corrigido pela taxa Selic, conforme reconhecido pelos tribunais superiores. Então, Excelências, encerrando minha sustentação, eu peço pelo provimento do recurso do PIT-Parque, pelo desprovimento do recurso das autoras da ação e, subsidiariamente, pela alteração dos encargos, né, incorridos na sentença para ser aplicada apenas a taxa Selic. Obrigada. Muito bem, doutora. Meus cumprimentos, devolvo a palavra à eminente relatora. Inicialmente, parabenizo a advogada pela sua sustentação oral. O caso em exame, apelação civil e um recurso adesivo à apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.213,63 como ressarcimento material pelo mês a que teria direito de trabalhar no prazo de notificação. A questão em discussão. Verificar a possibilidade de condenação a título de lucros cessantes no valor relativo ao que as apelantes requerentes deixaram de ganhar em todo o período compreendido entre o momento da resilição unilateral do contrato pelo apelado até a data da propositura desta ação. Verificar a possibilidade do apelado que pagar às apelantes a título de danos materiais o valor de um mês do que era oferido de lucro pelas recorrentes. As apelantes requerem que a condenação seja no valor que foi oferido por esta no mês de fevereiro de 2004, qual seja R$ 9.479,37. Verificar a ocorrência de danos morais. Razões de decidir. Preliminarmente, fica rejeitada a impugnação à justiça gratuita, uma vez que foram preenchidos os requisitos do artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 2015, o qual atribui à declaração de hipossuficiência a presunção relativa de veracidade, tendo, portanto, o codão de autorizar a concessão do benefício pleiteado, desde que não exista prova em contrário, cujo ônus compete ao impugnante do qual se desincumbiu. É sabido que os recursos estão sujeitos ao juiz de admissibilidade, o qual consiste na verificação pelo órgão julgador da presença dos requisitos indispensáveis ao seu regular processamento e julgamento. Analisando de forma acurada o fascículo processual, notadamente a apelação exordial, vez que não há que se falar em inovação recursal, considerando que os argumentos colocados nas razões recursais são os mesmos da inicial, conforme estabelece o artigo 997, parágrafo 2º, inciso 1º e artigo 1003, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Civil. O prazo para interposição do recurso de apelação adesiva é de 15 dias úteis, tendo como marca inicial a data da intimação da parte para apresentar a resposta. Ainda que considere o período de suspensão dos prazos previstos na lei processual, os finais de semana e feriados ocorridos no período, verifique-se claramente que o recurso foi interposto pela parte promovida de forma manifestamente intempestiva. O valor atribuído, então, aqui, desconsiderei o recurso adesivo por sua intempestividade. O valor atribuído de R$ 3.213,63 como condenação está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que as promoventes não trouxeram aos autos prova acerca dos custos com material pessoal, trazendo apenas os valores de faturamento. Por outra forma, o dano moral não emana pura e simplesmente de qualquer situação que afete o bem-estar do indivíduo, que possa vir a aborrecer a subjetividade da vítima. Demanda de modo concreto e efetivo o constrangimento, vexame ou situação que provoque degradação do indivíduo, o que não ocorreu nos presentes autos. Assim sendo, considerei o recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, e o recurso de adesivo não conhecido por conta interposto fora do prazo legal. É como eu voto. Muito bem. Eu acompanho a eminente relatora, inclusive com relação ao não conhecimento do adesivo.
e as conclusões que concluíram o seu voto. Guardou Luciano? Eu confirmo o voto provisório que eu já havia emitido. Acompanho a relatora. Muito bem. Recurso de apelação conhecido e não provido, recurso adesivo prejudicado, decisão unânime. Muito obrigado. Obrigada, excelência. Excelente trabalho. Seguindo a ordem do roteiro de pedido de preferências e sustentações orais, agora de forma remota, o número 9 da pauta é de minha relatoria, em que são apelantes Vanessa Maria Agostinho Bento e outros, e apelado Companhia de Seguros Previdência do Sul. O pedido de sustentação foi formulado pelo doutor Vladimir Agostinho Bento, que representa as apelantes. Doutor Agostinho, está presente à sessão virtual, doutor Agostinho? Bom dia, excelência. Bom dia, excelências. Bom dia, doutor Agostinho. Muito bem. Doutor Agostinho, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Muito bem. O senhor tem a palavra pelo prazo regimental para proceder à sua sustentação. Desejo boa sorte. Perfeito. Primeiramente, meu bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, ilustres desembargadores dessa Sexta Câmara de Direito Privado, demais presentes. Inicio essa sustentação não apenas como advogado, hoje eu também falo como filho. Filho de Antônio Fialho Bento, empregado público dedicado, trabalhador da Embrapa, que faleceu em um grave acidente automobilístico. O homem que, prevendo a fragilidade da vida, contratou um seguro de vida em grupo para proteger sua família. Ele fez a parte dele, ele pagou todas as parcelas, ele acreditou na segurança prometida, mas, no momento de maior dor, quando a família buscou amparo contratado, a seguradora optou pela negação, alegando embriaguez e ausência de habilitação, sem provar que qualquer dessas circunstâncias tenha causado o acidente. Excelências, a tese central desta apelação é simples e sólida. Elenquei em 4 pontos principais. A embriaguez, ela não afasta a cobertura. A súmula 620 do STJ é claro. A mera embriaguez, ainda que intensa, não afasta a cobertura, porquanto não caracteriza por si só agravamento intencional do risco. O STJ afirmou com pressão de que, para excluir a cobertura, existe prova inequívoca de dolo do segurado em produzir o sinistro, o que não se pode presumir. Não há discussões, é a orientação pacífica do Tribunal Superior. Segunda, a ausência de habilitação tampouco exclui o pagamento. O artigo 768 do Código Civil prevê exclusão apenas quando houver dolo ou agravamento intencional do risco, o que jamais foi comprovado. A jurisprudência, ela exige, falo novamente, prova inequívoca de nexo causal entre a falta de habilitação e o acidente, bem como que a falta de CNH, é importante deixar claro que é mera infração administrativa. Se a seguradora, excelências, desejasse excluir cobertura para condutores sem CNH, deveria ter previsto expressamente tal cláusula e destacar de forma clara, conforme prevê o artigo 54, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Não fez. Assim, não pode criar restrição ao arrepio do contrato. A própria sentença, excelências, recorrida, ela reconhece que não há qualquer elemento que demonstre intenção suicida, afastando o único cenário em que seria cabível a exclusão. E aqui não há nada disso, não há laudo técnico apontado, causa determinante, não há prova de conduta dolosa, não há qualquer elemento que permita afastar a cobertura. Terceiro, a seguradora não cumpriu seu ônus probatório. A seguradora não produziu prova pericial que confirmasse o alegado, não demonstrou que a embriaguez ou a ausência de CNH foram causa do sinistro, não comprovou agravamento de risco como exige a lei. Limitou-se a negar com base em presunções, transferindo à vítima uma culpa que não foi demonstrada. E isso, excelências, contraria frontalmente a boa-fé objetiva, essência dos contratos de seguro. E quarto e por último, a função social do contrato exige proteção da família do segurado. Meu pai acreditou que, se lhe faltasse a vida, não faltaria dignidade à sua família. Perdão, excelências. Esse
Esse é o sentido social e econômico do seguro de vida, quando a seguradora recebe o prêmio por anos e nega o pagamento no momento mais frágil. Ela rompe com a confiança contratual. O que buscamos não é favor, é cumprimento contratual, é respeito à súmula 620 do STJ, é a aplicação correta do artigo 768 do Código Civil, é justiça. Diante disso, requer a reforma integral da sentença, o reconhecimento do direito à indenização securitária e o restabelecimento da confiança que deve existir entre segurado e seguradora. Excelências, esta família já sofreu bastante. Confiamos que este tribunal fará prevalecer o direito, a boa-fé e a finalidade do contrato, para que a memória de Antônio Félio Bento seja honrada com a justiça que em vida ele sempre defendeu. Muitíssimo obrigado. Muito bem. Cumprimento pela sustentação, doutor Vladimir. Vou proceder à leitura da proposta de ementa que foi assim apresentada. 1. O caso em exame. A apelação interposta pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de cobrança de seguro de vida ajuizada pelas demandantes em desfavor da seguradora demandada. No caso, consta da inicial que o segurado era empregado público e possuía seguro de vida em grupo contratado pela empresa junto à demandada, tendo as requerentes sido indicadas como beneficiárias em percentuais definidos. Prosseguem alegando que, em 6 de dezembro de 2014, o segurado faleceu em decorrência de politraumatismo decorrente de acidente automobilístico. Alegam que, após o sinistro, a viúva comunicou o ocorrido à demandada e apresentou a documentação necessária ao pagamento da indenização, porém a seguradora teria negado o pedido, sob a justificativa de que o segurado teria agravado o risco por estar alcoolizado no momento do acidente e por não possuir habilitação. Questão de discussão consiste em verificar se as apelantes fazem jus ou não ao pagamento de indenização securitária ante ao falecimento do segurado. Razões de decidir. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro de morte do segurado e inexistente a má-fé dele ou suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla, inteligência da súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça precedentes. 5. Abro aspas. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, porquanto não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo a essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco do segurado. Fecho aspas. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 6. Abro aspas. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza como mera infração administrativa, não configurando por si só o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar a seguradora. Fecho aspas. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Somente pode ser considerado agravado o risco quando provado que o segurado agiu intencionalmente para se beneficiar do valor da indenização. Precedente desta Corte. 8. Na espécie, não se pode afirmar que a conduta do segurado tenha sido intencional no sentido de agravar o risco para a obtenção de seguro de vida, devendo-se salientar que o ônus de tal comprovação é da parte demandada, ônus da qual não se desincumbiu. Dispositivo, recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. É como voto. Desembargador Luciano. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargadora Jane. Parabenizo Vossa Excelência pelo voto. Também parabenizo o advogado pela força em fazer a sustentação. Sei que tem um sentimento que envolve Vossa Excelência e ratifico o voto provisório, presidente. Muito bem. Anuncio o julgamento
apelação conhecida e provida, sentença reformada, decisão unânime. Muitíssimo obrigado, Excelência. Um bom dia a todos, um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Bom dia. Seguindo o nosso roteiro, pedido de preferência com sustentação oral, é o número 50 da pauta, da relatoria da desembargadora Jane Ruth, quarto gabinete, em que é agravante Fábio de Paula Gomes, Astromix, e agravado Adriana Maria de Souza Cardoso. O agravo de instrumento é o número 063-7137, de 85/2024. Quem requeriu a sustentação foi a doutora Antônia Elinete Alves dos Santos, que representa a agravada Adriana Maria de Souza. Doutora Elinete, está presente à sessão? Doutora Elinete Alves dos Santos, está presente à sessão? Doutora... Mais uma vez, doutora Elinete, Antônia Elinete Alves dos Santos. Está presente à sessão virtual? Não foi identificada? Madeline identificou também? Não identificou. Desembargadora Jane, Vossa Excelência tem a palavra para proceder a anunciar as suas conclusões. Só o resultado dispositivo, recurso Sim. conhecido e desprovido. Muito bem. Já houve votação pelo sistema. Posso anunciar o julgamento, recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. Chama a julgamento agora a apelação civil 020-1204, dígito 97.2024. Da relatoria da doutora Marleide Maciel, apelante Banco Bradesco S.A. e apelados Marcos Eliano Tavares Ribeiro e Ângela Maria Linardi Tavares. Quem requeriu a sustentação oral foi a doutora Karen Suelen Serafim Ferreira de Souza, representa os interesses dos apelados. Doutora Karen, está presente a sessão, doutora Karen? Estou vendo aqui, já está presente. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Seja bem-vinda. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Então, tá. Muito bem, mas nós estamos conseguindo ouvi-la bem, se puder ajustar o seu microfone para ficar mais audível, mas nós estamos ouvindo. Consegue me ouvir melhor? Sim, muito bem. Ótimo. Pronto, vou falar um pouquinho mais alto, então. A senhora tem a palavra pelo prazo regimental para sua sustentação. Boa sorte. Bom dia, Excelências. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os desembargadores desta colenda Câmara, na pessoa da desembargadora relatora, doutora Maria Marleide Maciel. Cumprimentar também o digno representante do Ministério Público, meus nobres colegas advogados aqui presentes, os demais serventuários da Justiça e as pessoas também que se fazem presentes nessa sessão de julgamento. A apelação que foi apresentada, Excelências, ela veio sobre o fundamento de dois princípios, na verdade, né? Duas teses, de que supostamente teria ocorrido um julgamento antecipado do feito pelo juízo ACO, e em razão também de que o contrato que foi apresentado sustentando a possível dívida que o espólio do senhor Eliano, né, Marcos Eliano, teria com o banco, seria suficiente para garantir o efetivo pagamento. Acontece, Excelência, que o cerne da questão em si, ele vai tratar exclusivamente da existência e da validade dessa suposta dívida que
eu abro aqui um parêntese para dizer que não é uma monta pequena, seria uma suposta dívida cobrada no valor de R$ 363 mil e um pouco mais, né, de valores. Então, é uma monta muito considerável. E acontece que o juiz Lacó, de uma maneira muito coerente e justa com o deslinde processual, ele julgou improcedente, motivo pelo qual a gente vem aqui requerer que essa sentença ela seja mantida pelos seguintes fundamentos. O banco, em reiteradas vezes, ele foi intimado para promover a juntada de outros documentos que pudessem provar de forma efetiva essa suposta dívida. Porque o contrato, excelências, que consta nos autos, supostamente ela teria sido avançada de uma maneira eletrônica por um aplicativo do próprio banco, que no qual nós sabemos, excelência, que é devidamente certificado, né? Você geralmente consegue fazer o cadastro junto ao banco do aparelho, e o Banco Bradesco, em nenhum momento, mesmo tendo mais de 5 meses para fazer juntada de outros documentos efetivos, assim não colacionou nos autos que pudessem justificar e validar o contrato em específico que estão cobrando. Então, em razão da própria não comprovação nos autos e da ausência mínima de provas, o apelado vem pedir a manutenção desta decisória do juízo APO. É bom frisar que o próprio entendimento do STJ, nesse sentido de contratações de crédito pessoal, elas precisam estar firmadas não só sobre o fundamento da apresentação do instrumento contratual, e até mesmo as assinaturas eletrônicas, elas precisam e podem, excelência, serem rastreadas dentro do próprio aplicativo e da certificação que os bancos têm como dever, de fato, promover. E isso não está certificado, não está provado nos autos. Por conta disso, e em razão do próprio falecimento, a parte apelada ela não consegue, de fato, dispor de outras provas. Além de que o ônus probandi, de fato, é da parte autora, como bem fixou o juiz Lacó aqui da nossa região. Então, resta muito claro e evidente que a ação, ela de fato não tem qualquer lastro probatório, não houve nenhum interesse processual e respeito, data venha ao nobre colega advogado, na própria cumprimento do dever processual de trazer a verdade e as provas que ao banco eram totalmente cabíveis de serem apresentadas, mesmo diante das reiteradas intimações do juízo para assim o fazer. Então, desta forma, enquanto defesa do apelado, nós solicitamos, requeremos a esta colenda Câmara a manutenção da sentença na sua integralidade e pedimos para que seja sublinhado todos os requerimentos que foram deslizados nas razões recursais aqui apresentadas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Eu devolvo a palavra à eminente relatora. Parabéns à advogada pela sua sustentação oral. Eu acho que, no caso, precisa somente da ementa. Direito civil, processual civil, apelação civil, ação de cobrança, contrato de renegociação de dívida não comprovado, ônus da prova do autor, recurso conhecido e desprovido. A necessidade de eu ler o restante, desembargadora Jane, desembargador Luciano. Eu já... desembargadora Jane... Recurso conhecido e desprovido. Não vota nesse processo. Eu e o desembargador Luciano. Eu acompanho, tornando definitivo o voto provisório lançado. Desembargador Luciano. Acompanho o voto da relatora. Muito bem. Anuncio o julgamento, recurso de apelação conhecido e não provido, recurso adesivo prejudicado. É isso, desembargador? Não, desembargador, aqui não tem recurso adesivo, é o 84. O recurso foi conhecido e desprovido pela ausência
da existência do contrato. É o 84, né? Anotou aqui o extrato. Muito bem. Anuncio o julgamento, recurso conhecido e desprovido de decisão unânime. Sim. Muito bem. Muito obrigado, doutora, pela sustentação. O último processo é apenas um pedido. Pois não. É apenas um pedido de preferência, porque se trata de embargo de declaração, apelação cível 012-0686 de 83 de 2017, é o 117 da pauta, em que foi solicitada apenas a preferência de julgamento da relatoria da doutora Marleide. Vossa Excelência tem a palavra. Se quiser também eu posso anunciar o julgamento, não tem problema. Já. É... É a parte dispositiva, não o embargo de declaração, não é isso? O senhor já localizou? Então pode ler, por favor. Muito bem. A senhora utilizou a súmula 18, não é isso? Muito bem. Eu acompanho. Desembargador Luciano. Acompanho, senhor presidente. Decisão unânime. Orais. Vamos deixar. Vamos para o pedido de vista, não é isso? Bem, o processo com pedido de vista é o agravo interno, número 00074674 de 17 do SAGE, da relatoria do segundo gabinete, desembargador Luciano, em que é agravante Maria Alves dos Santos e agravado Itaú Consignados S.A. Segundo a certidão, o agravo interno citado foi colocado em deliberação na 12ª sessão ordinária, no dia 5 de novembro de 2025, presidida pelo desembargador Luciano, anunciado o processo antes da manifestação da desembargadora Jane Ruth, que detinha vista dos autos. O relator declarou que apresentaria seu voto com modificação acerca da necessidade de perícia, como já decidido antes por esta corte, requerendo que os autos lhe fossem encaminhados para nova vista, ficando o julgamento adiado para a presente sessão. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Eu juntei o voto novo em que eu considero que houve um cessamento de defesa, uma nulidade contratual, e, portanto, eu conheço do recurso para dar parcial provimento. Muito bem. Desembargadora Jane e desembargadora Marleide já tiveram acesso ao... Acompanha? Acompanho o voto. Muito bem. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, decisão unânime.
Enquanto eu supero aqui esses processos que estão sendo adiados da sessão do dia 19. É o 31, é a apelação civil 0200549, dígito 38, 2022. Esse processo, estou adiando, foi uma consideração feita pela desembargadora Jane em relação à questão de decadência. E eu verifiquei o voto, eu estou aprimorando o voto, realmente há uma diferença que incide e faz com que a análise da decadência ela seja alterada em razão do fato ser nulo ou anulável. Eu estou trazendo um voto bem claro com relação a isso, aprimorei o voto e depois eu encaminho em PDF para vocês antes da sessão, tá bom? É o 31, por isso que eu estou adiando. Foi muito boa a sua sugestão, porque a assessoria me passou, o doutor Ricardo me passou essa situação, e eu vou trazer na próxima sessão com esse voto mais aprimorado. É o 31. Mas antes eu mando uma missiva, um PDF explicando direitinho. Mas é porque eu acho que o doutor Ricardo me passou que houve uma discussão com relação ao reconhecimento da decadência, né? E o Superior Tribunal de Justiça ele faz uma distinção entre situação nula em fato nulo ou anulável, que faz que a repercussão disso vai gerar o reconhecimento da decadência ou não. Então foi muito bom porque eu pude até estudar mais, a gente está trazendo um esclarecimento que está bem mais firme, mas eu encaminho em PDF para os senhores, antes mesmo de liberar para votação. E o segundo processo que está sendo adiado, porque não houve publicação, Bardora Marleide, qual é o número da 64? Da desembargadora Jane. Está sendo adiado por falta de publicação e vai ser... Então está sendo adiado, tá bom, desembargadora Jane? O 64. Bom... Um impacto de declaração. É o número 29, desembargadora Jane, mas eu acho que no início da sessão, Vossa Excelência já disse que consta voto, é porque no meu sistema ele não apareceu. É o embargo de declaração relativo ao processo apelação civil 0161677, dígito 04/2017, minha relatoria. Pode considerar acompanhando, presidente, porque tanto eu anotei, muito bem, como eu, no meu sistema, quando eu abro, aparece votado. E não tem um leitor aqui para votar de novo. Não existem mais pendências. Algum expediente da secretaria, mas... tem um 942, tem 3. Não. Mas eu vou resolver aqui, eu vou marcar a sessão, a secretaria marca e pauta, tá bom? Não tem problema, eu vou orientar a marcação. Então, Tacílio, pois não, perdão. Tu vai ver aí essas datas. Eu não poderia comparecer à sessão do dia 3 de dezembro. Pois não. Eu vou estabelecer aqui essas datas, mas aí a secretaria fala com os gabinetes. Mas eu vou juntar os votos, Madalena, normalmente, e aí no dia você só faz me excluir e eu fico para a sessão seguinte. Porque tem que vão vir 2 desembargadores, porque a sentença da desembargadora Marleide, ela não participa. Sim. Mas eu já conversei com o doutor Ricardo, está tranquilo. A dificuldade deles é porque ele tem a sessão no mesmo dia que a gente, né? Só que à tarde. Mas a gente coordena para fazer logo no início, né? E eles ficarem liberados, né? Beleza. Mas vai dar tudo certo. Então, nós superamos a nossa pauta, né? Também quase com 1h30, né? O desembargador Gilles Bardot
Os votos, apenas queria confirmar com Vossa Excelência se os votos provisórios lançados, que não foram objetos de discussão, podem ser considerados votados? Sim, Excelência. Ratifico, presidente. Ratifico. Eu também ratifico, consideram votados todos os processos provisórios apresentados. E satisfeito por ter votado, né, voltado das férias, e novamente agradeço o desembargador Luciano ter substituído os colegas aí, mas eu, pelo menos como vocês, é uma alegria estar aqui, né? Eu gosto muito, faz parte da nossa vida, né? Isso aqui eu fico muito feliz, e eu sempre falo, colegiado, a gente tem que respeitar as decisões dos colegas e aprimorar com as experiências, com as conclusões, e eu acho que a nossa Câmara está evoluindo para isso, né? Sim. A gente está ajustando, e a vida, dizem os mais sábios, que a vida é uma luta renhida, vida é lutar, né? Mas a gente tem que saber a forma como lutar, e o ambiente agradável, sadio, é muito importante. Eu prezo muito isso. Inclusive, digo isso para os colegas do gabinete: vamos prezar pelo nosso ambiente de trabalho, impedir que porque às vezes um colega, às vezes até com boa intenção, ele desagrega os demais. E a par disso, eu ontem nós conversamos informalmente, eu ainda não encerrei a sessão, ainda vou que fique registrado, doutor Emanuel e a doutora Juliana, eu fiquei muito feliz com o resultado ontem do Mais Gestão, porque todos os gabinetes dessa Câmara conseguiram a premiação máxima, que foi o selo de excelência. Todos os 4 gabinetes, nós conseguimos o selo de excelência, porque quem participa do Mais Gestão sabe que são detalhes que fogem até a nossa rotina natural, e precisa de muita paciência, precisa chamar os colegas, colaboradores a participarem desse projeto, que, na verdade, ele privilegia a gerência administrativa, não só a qualidade de julgamentos, mas a gerência administrativa. E nós tivemos a satisfação de todos os 4 gabinetes receberem o prêmio. O desembargador Luciano, ainda com um destaque especial, porque, dentre os excelências, dentro do âmbito do Tribunal de Justiça, foi o que atingiu a maior pontuação, o desembargador Luciano. E meus parabéns pelo desempenho, desembargadora Jane e a sua equipe, parabéns. Marleide, a equipe que era da Contério da desembargadora Livramento, que também atingiu esse resultado, divido com a senhora esse resultado, e a senhora deu continuidade. Sim. Então, estão todos de parabéns. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada. Me fugiu aqui um aviso, mas eu esqueci porque não era importante. Então, desembargador Luciano, algum aviso, alguma comunicação? Desembargadora Jane Ruth, desembargadora Marleide, alguma gestão, doutor Emanuel? Só parabenizar todos, né? Teve prêmio Mais Gestão, notadamente o desembargador Luciano, que foi o mais gestão de todos, né? Então, aproveitando aí, a Marleide lembrou de parabenizar todos, lembrando que a nossa equipe, né? Todas as equipes, nossos gabinetes, são muitos detalhes, são muitos requisitos, né? Então, parabéns a todas as equipes, os membros do gabinete. Tem que elogiar os colegas do gabinete, né? Até porque existe, eu acho muito bom, e nós temos que fortalecer isso, a integração dos gabinetes, a comunicação, né, entre o oficial de gabinete, os assessores, para que discutam. Um dos maiores problemas que eu vejo hoje em dia, na atualidade, doutor Manuel, é a falta de comunicação. Sim. A gente tem essa dificuldade. Em todas as relações, né? Porque é a correria do dia a dia, às vezes eu não tenho tempo. Às vezes eu mando uma mensagem para o colega e o colega não responde, mas aí depois, eu esqueci de responder, mas não é porque é a correria do dia a dia. Então, a comunicação, nós temos que aprimorar essa habilidade, que eu acho que foi perdida a despeito dos recursos tecnológicos, né, de WhatsApp e tal, mas não sei por que a gente, uma sobrecarga enorme de trabalho, nós temos distanciados. Mas a deles querem participar pouco, né? Esse processo aqui de
direito privado, mas estou muito satisfeito em participar dessa Câmara. Eu venho lá da terceira, né, quando eu soube que ia criar novas câmaras, eu me disponibilizei e vim para cá, né, sem saber quem eram os desembargadores, mas aqui realmente é um ambiente muito bom de trabalhar. É por isso que eu gosto de vir presencialmente aqui para a Câmara. Né? Então, parabéns a todos, e não é surpresa, né, porque quando a gente conhece, né, a trajetória de cada um, a gente já sabe, né, que é um resultado mais do que previsto. Muito obrigado, doutor Manuel. Madeline aqui, muito obrigado pelo zelo na condução dos trabalhos, e Força Pública, Sargento Gabeira. Satisfação. Então, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.